Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique e eu vim aqui no canal para dar um testemunho de vida para vocês sobre a compra do nosso primeiro imóvel, gente. Isso. Então, começando um pouquinho lá do começo, eu vou explicar para vocês. Eu me casei aos 16 anos. Quando nós casamos, o nosso casamento, muitas das coisas assim da nossa casa mesmo, que a gente já era usado, porque era da irmã do meu esposo. No primeiro mês nosso de casado, a gente foi morar numa casa de aluguel. Um mês morando nessa casa, o dono da casa pediu pra gente sair. A gente casou no mês de novembro. Isso, dia 12 de dezembro, quando completou um mês, o rapaz queria que a gente saísse da casa. E meu pai ia viajar pro Piauí, né, que é onde tem a família do meu pai. E eles permitiram que a gente ficasse na casa deles, já que eles iam viajar. Cada dia ano a gente já alugou uma outra casa e assim que minha mãe voltou de viagem, a gente já tava com uma outra casa alugada, no mesmo bairro ali. E com um ano morando lá, a gente tava um certo dia lá em casa, tava até à noite, já perto de umas 6 horas da noite mais ou menos. E aí chegou um carro de mudança na frente da casa. Aí a gente achou estranho, né? A pessoa bateu lá na casa. Aí o rapaz, o dono da casa, tinha vendido a casa com a gente dentro. Não avisou nada que tinha vendido. A pessoa que comprou a casa chegou lá pra se mudar naquele dia. Não queria que eles colocassem os móveis lá. E meu esposo, na época, falou assim, não, vamos deixar, pelo menos eles não têm culpa do que aconteceu. Então vamos deixar eles colocar os móveis deles aqui, né? Até porque carro de mudança é caro e tudo mais. E amanhã a gente vê o que faz. E aí a gente deixou eles pelo menos deixar os móveis ali no quintal. E aí no dia seguinte a gente resolveu o que fazia. Os familiares falou, não, tem que processar o dono da casa, porque como assim? Ele vende a casa com vocês dentro e não avisa nada, não dá um prazo pra vocês saírem nem nada. Mas a gente achou melhor entregar na mão de Deus. A gente conseguiu uma outra casa ali no mesmo bairro pra gente alugar. O tio do meu esposo, ele cedeu uma casa pra gente. Ele tinha uma casa nos fundos, que era em torno de uns 2 cômodos. A gente reformou, refez o telhado, tudo. E a gente ficou morando lá, de 2011 até o ano de 2015. A gente ficou por 4 anos lá. E aí em 2015, logo após o aniversário do meu filho, que foi em outubro, ele tava completando 2 aninhos de idade. Logo após o aniversário, a gente resolveu alugar uma outra casa num outro bairro, que a gente queria sair dali do bairro e tudo mais. E a gente foi e alugou uma casa num bairro um pouquinho mais distante. E todo o aluguel que a gente pagava, né? Como eu casei com 16 anos, eu recebia um salário de menor aprendiz, que era em torno de uns R$400. E era exatamente o valor que a gente pagava no aluguel naquela época, né? Era os R$400. Então, o meu salário ia praticamente inteiro ali para pagar o aluguel e não sobrava nada, e meu esposo usava o dinheiro dele para pagar outras coisas, né? Então a gente sempre passou assim por muita coisa juntos. Entrei na igreja, eu sou cristã, e aí eu comecei a ir pra igreja e tudo mais, e a gente resolveu dar entrada num apartamento pra gente. E a gente pesquisou casa, a gente até foi ver uma casa, mas pra gente era inviável, porque a gente não tinha dinheiro nenhum pra dar de entrada. E tava tendo até uma campanha na minha igreja, onde você colocava o documento, carteira de trabalho, pra oração. E aí na época eu lembro que eu orei muito e pedindo para Deus que Deus providenciasse pra gente, né, que desse certo a questão da documentação. Levei pra quem não sabe, eu sou formada em engenharia de produção aqui na minha cidade, formei em 2015. E aí a gente iniciou o processo em agosto. E aí foi de agosto até dezembro, tipo, tentando. Eu enviava a documentação voltava. Ah, não, mas tá faltando tal documento agora, porque na época só eu trabalhava registrado também, meu esposo não trabalhava, ele trabalhava na construção civil na época. E aí em dezembro a gente conseguiu assinar esse contrato para comprar o nosso apartamento. Eu creio que foi a mão de Deus ali pra gente. A gente comprou ele na planta. Ele só foi entregue pra gente em 2019. Então a gente assinou o contrato, mas a gente continuou morando de aluguel. Um rapaz, colega do meu esposo, que falou que tinha uma casa disponível pra gente. Essa casa era uma casa abandonada, que na época que ficava ali na casa era vários usuários de droga e tudo mais. Então a casa, eles acabaram levando o rapaz, né, que ficava ali usando droga, levaram ele de volta pra cidade dele. E eles fecharam a casa, né, os moradores ali mesmo do lado, né, que é do lado da casa da minha sogra ali,
E aí ele falou, ó, como eu sei que vocês são de família, a chave tá aqui, então vocês ficam nessa casa aí, porque a gente sabe que pelo menos vocês são de família. E a gente nunca nem descobriu quem que era o dono daquela casa. E a gente pegou e foi morar lá. Na época não tinha nem banheiro na casa. Eu lembro até que comentei com meus pais e tudo mais, aí meu pai até na época falou assim, mas como assim? Uma casa que não tem nem banheiro, olha a situação da casa. Como a gente pegou a casa lá, o telhado era todo furado, a gente caiu pra dentro da casa assim mesmo. Que minha sogra morava do lado, a gente acabou que ficou 15 dias na casa dela ali, até ligar a água e a luz, porque não tinha nada ali na casa, nem água, nem luz ligada. E a gente ia tomar banho ali na casa da minha sogra, e isso destruiu o banheiro, já foi meio que arrumando mesmo a casa aos poucos, e a gente ficou morando ali de 2016 até o ano de 2019, que foi quando o nosso apartamento foi entregue para nós. E se mudou aqui pro apartamento em começo de 2020, porque 2019 a gente pegou no final, e a gente entrou com algumas reformas aqui, né? Instalação de piso, pintura, gesso e tudo mais. Às vezes a gente se pega assim, já vivendo um sonho que a gente tinha e já vivendo aquilo que Deus tem para nossa vida, e eu sou eternamente grata a Deus por isso, né, pelo que Ele tem me proporcionado, e desde que a gente morava na casinha de aluguel e tudo mais, eu sempre cuidei de tudo com muito carinho, porque eu sempre gostei muito de cuidar da minha casa. Então eu creio que Deus abençoou a gente com esse apartamento por conta disso, e com a outra casinha também. Inclusive é a casa onde a gente construiu o lago, que tá aqui no vídeo anterior para vocês. Às vezes vocês ficam meio perdidos assim, né? Nossa, mas você não mora em apartamento? Como que você fez um lago? Então, é nessa casa que a gente recebeu de doação. E aí, quando a gente mudou aqui pro apartamento, a casa ficou lá, a gente acabou alugando a casa. E como o quintal é muito gigante, no fundo do quintal a gente alugou a parte da frente. A pessoa que alugou não tem acesso ao quintal do fundo. Então, hoje a casa lá tá alugada. Então é isso, gente. Eu queria testemunhar isso pra vocês, que Deus, Ele ainda faz coisas assim pra nos surpreender. A gente, para quem morava de aluguel, era bem contado o nosso dinheiro. Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui o nosso apartamento, e Deus realiza tudo aquilo que Deus coloca, que a gente tem no nosso coração. Eu creio que foi Deus que colocou, e basta a gente ir em busca daquilo, né? Porque Deus dá um sonho pra gente, agora a gente tem que fazer a nossa parte em busca e correr atrás. Então, R$600 por mês. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas comprar apartamento, eu não gosto de apartamento, tá? Mas, gente, é uma ótima opção para você que quer começar a vida, porque, por exemplo, a gente tem o sonho de ter a nossa casa também. A gente tem, eu tenho o sonho de ter um quintal grande, inclusive porque quando a gente morava em casa, a gente tem 2 cachorros e a gente não trouxe eles aqui pro apartamento, porque eles são cachorros grandes. Então eles ficaram lá na casa, então todo dia a gente vai lá, né, porque tem um lago, tem os bichinhos lá e os cachorros ficam lá também. Mas a gente tem que dar um passo de cada vez, e eu creio que quando a gente dá o passo, Deus dá o chão. Então eu creio que Deus tem agido muito na nossa vida, porque a gente acredita nas promessas que Ele tem sobre a nossa vida, e a gente confia em tudo aquilo que Ele vai realizar sobre a nossa vida. Estou muito feliz pelo que Deus proporcionou de conseguir conquistar o meu apartamento. E ele pode ser futuramente um investimento, uma entrada que eu possa dar na minha casa. Mas o que eu queria deixar para vocês é isso, é o testemunho que Deus realiza, tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração, Ele é capaz de realizar. Basta a gente correr atrás e confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o vídeo de hoje é isso. Comenta aqui embaixo se você também tem esse sonho, se Deus já realizou esse sonho na sua vida, e se você está pensando em conquistar a sua casa, o seu apartamento. Eu tenho um corretor para indicar para vocês, que é o Michael Matias, da Matias Teixeira, que inclusive é meu irmão. Vou deixar o Instagram dele aqui para vocês também, para vocês seguirem lá e acompanhar tudo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.